Olá! Quem é da área de construção sabe, o orçamento é o coração de tudo. Qualquer errinho pode custar, e custar muito caro. Muitos de nós ainda usamos planilhas, né? Mas será que não estamos correndo um risco que a gente nem precisava? Hoje, a gente vai conhecer uma ferramenta que promete muito mais segurança e precisão. Pois é, essa é a grande questão. Uma planilha, para coisas simples, até quebra um galho. Mas vamos ser sinceros, numa obra complexa, com milhares de insumos, ela vira um verdadeiro campo minado. Um prato cheio para erros e muito, mas muito retrabalho. Então vamos começar por aí, o desafio das planilhas. Antes de a gente pular para a solução, é fundamental entender os perigos que ficam escondidos quando se usa uma ferramenta genérica para uma tarefa tão específica como orçar uma obra. Olha, a comparação é bem direta, né? De um lado, o risco. Fórmulas que quebram sem aviso, dados que ficam expostos e aquela confusão para colaborar com a equipe. Do outro, a promessa de um sistema preciso, seguro e que, olha só, gera relatórios inteligentes para ajudar a tomar as melhores decisões. E aqui estão as armadilhas do dia a dia. A falta de importação automática de bases como o Sinap, nossa, isso significa horas e horas de digitação manual. E o pior, a empresa começa a crescer e a planilha simplesmente não acompanha. Ela vira um beco sem saída e todo aquele tempo e esforço investidos acabam se perdendo. Bom, diante de todos esses desafios, qual é a solução? É aqui que eu apresento o Inorq Lite, um sistema que foi pensado exatamente para trazer precisão e eficiência de volta para o processo de orçamento. Na essência, o Inorq Lite não é um canivete suíço que tenta fazer de tudo um pouco. Não. Ele é uma ferramenta de precisão, feita sob medida para quem mais precisa de agilidade e principalmente de confiança na hora de criar os orçamentos. E essa experiência faz toda a diferença. São mais de 36 anos de melhoria contínua. Isso significa que a ferramenta foi moldada por uma empresa brasileira que entende de verdade os desafios e as particularidades da construção civil aqui no nosso país. Mas, na prática, como é que o sistema resolve aqueles problemas das planilhas que a gente viu? Vamos dar uma olhada agora nos recursos que são o coração dele. O fluxo de trabalho é todo estruturado, muito lógico. Você começa criando o projeto, já ajustando margens impostos com BDI e os encargos sociais, tudo certinho. Daí, monta o orçamento importando os dados. E o melhor, o cálculo é automático. No final, é só gerar os relatórios. É o fim do caos e o começo de um processo consistente. E este ponto aqui, gente, este é um dos maiores ganhos de tempo. Importar bases de dados oficiais com poucos cliques. Isso simplesmente elimina a digitação manual, reduz drasticamente os erros e garante que o orçamento seja sempre baseado em informações confiáveis e atualizadas. E não estamos falando de uma ou duas bases, não. O sistema dá acesso a uma variedade enorme de bancos de dados tanto nacionais quanto regionais. Sinap, TCPO, DNIT, a lista é grande. Isso garante uma versatilidade incrível para diferentes tipos de projetos em qualquer lugar do Brasil. E o sistema vai muito além do básico, viu? Pensa só, poder copiar um projeto inteiro para criar um novo em questão de minutos. Ou gerar curvas ABC para saber exatamente onde estão os custos mais altos e poder focar a negociação ali. E o cronograma físico-financeiro transforma aqueles números todos num verdadeiro plano de ação. Certo, muitas funcionalidades, tudo muito interessante. Mas o que isso tudo significa na prática? Vamos ver agora os resultados reais, os benefícios que a gente pode sentir no dia a dia do projeto. Essa frase aqui resume o principal valor. A questão não é só fazer orçamentos mais rápido. É sobre liberar tempo. Tempo para focar o crescimento do negócio, na busca por novos clientes e na gestão estratégica, que é o que realmente importa. Este gráfico ilustra bem o tamanho do impacto no tempo. A diferença entre o trabalho manual em planilhas e o processo automatizado é gritante. É essa agilidade que permite pensar em vários projetos ao mesmo tempo e não apenas em um. Resumindo, os benefícios se somam. A agilidade leva a menos erros. Menos erros significam um controle muito maior dos custos. E um controle rígido, junto com um orçamento profissional, não só melhora a tomada de decisão, como fortalece demais a confiança do cliente. A transição é essa. É sobre deixar para trás a incerteza e a vulnerabilidade das planilhas para adotar uma forma de trabalhar que reflete profissionalismo e a precisão que a engenharia de verdade exige. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Num setor onde cada centavo conta, a precisão é o que define o resultado. Um erro de cálculo pode ser aquela linha tênue entre o lucro e o prejuízo. A pergunta final é: a sua ferramenta atual está de fato garantindo o seu sucesso? Obrigado por acompanhar esta análise.